Não vai só ter isso de psicanálise na faculdade, porque a gente está muito junto, e vai ter aqui também. E, inclusive, é exatamente sobre isso que eu queria falar hoje. Entrou também o Will, que já vai ligar a câmera daqui a 5 segundos. Bom, eu não sei se vocês viram no Classroom. Vocês estão recebendo meus avisos no Classroom? Vocês recebem? Tá. Eu não sei se vocês viram meu aviso no Classroom, mas eu decidi dar uma mudada no que eu tinha planejado. Esse que é o legal de não estar dando aula na faculdade, né? Eu posso mudar o que eu quiser. Nem aí, vocês que se virem depois. Quero saber. O que eu pensei é que eu queria dar uma invertida na ordem dos elementos. Por quê? Porque eu pensei que seria uma boa ideia eu apresentar um texto antes de vocês lerem, que nem a gente fez semana passada. Né? Então, semana passada eu falei para vocês sobre o texto do Japiaçu, e aí depois eu anexei, né, pelo menos a primeira parte ali do sistema para vocês lerem, e deixei para vocês lerem já com uma introdução. Eu pensei que seria uma boa ideia fazer isso, em vez de pedir para vocês lerem antes do encontro, porque aí a gente consegue fazer 2 encontros sobre o texto. A gente consegue fazer um encontro antes e um encontro depois da leitura. A leitura sendo a parte principal, né? É a parte que é vocês com os autores. É a parte mais importante. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar hoje com os comentários de vocês, ao invés de terminar com os comentários de vocês. Então, eu vou começar hoje com as leituras que vocês fizeram do texto do Japiaçu, com os comentários de vocês, com as perguntas de vocês, com as questões de vocês. E aí eu vou, se der tempo suficiente, a gente faz uma pausinha. Se tiver todo mundo cansado, a gente faz uma pausinha, não tem problema nenhum. E aí eu preparei mais uma apresentação para vocês, dessa vez do texto do Luiz Cláudio Figueiredo, Revisitando as Psicologias. Eu acho que é um texto que a gente vai ter que trabalhar por, no mínimo, 2 encontros, porque tem muita coisa, inclusive para vocês, tá? Produzirem os seus semestres. Bom, antes de abrir aí, já vão pensando no que vocês vão falando sobre o texto. Não sei se alguém preparou alguma coisa, mas enfim, já vai deixando na ponta da agulha aí o que vocês vão falar sobre o texto. Antes disso, eu queria falar só um pouquinho sobre o desenvolvimento do semestre. Eu não sou um grande acreditador em avaliações. Eu acho que as avaliações, elas servem quando a gente tem 50 alunos na sala, não tem como manter o olho em todos, e a gente precisa, assim, ver que pelo menos o cara abriu um livro, para não dizer que, entendeu, ficou no canto dormindo o semestre inteiro e nem sabe qual é o meu nome. Então, a gente faz avaliação. Nesse caso, a gente não precisa, porque a gente é muito menos gente aqui, isso é por design, né? Então, a gente pode ir conversando. Mesmo assim, eu acho que tem uma importância fundamental em você, em um momento oficial, mesmo reconhecido, de produção de vocês. Porque senão fica tudo meio assim no ar etéreo, sabe? Eu ouvi umas coisas, eu gostei bastante, sei lá. Então, eu acho que tem que ter uma produção para materializar, para praticar isso que a gente está conversando. Então, o que eu vou esperar de cada um de vocês? Eu vou esperar uma produção de cada um de vocês. Que produção é essa? Ela pode ser uma produção textual, tipo um ensaio, tá? Por exemplo, puta, gostei muito dessa parte aqui. Ou, professor, você não falou sobre essa. Vitor, você não falou sobre essa parte aqui no texto, só falou sobre aquela. Eu fui ler a outra e gostei e escrevi um negócio aqui. Ou então pode ser uma apresentação, pode ser uma coisa que você lê na sala de aula aqui, entre a gente. Desculpa, gente, eu estou resfriado hoje, eu acordei com o nariz. Ou pode ser uma produção audiovisual que você coloca em algum lugar privado lá no YouTube e a gente assiste. Enfim, pode ser o que vocês quiserem. Mas alguma coisa seria legal a gente fazer para formalizar esse processo. Tá? Então eu vou pedir de vocês. E eu vou pedir para vocês já irem pensando nisso agora. Quero dizer assim, você ouviu um negócio que você gostou? Marca. Talvez você já faça sobre isso. Tá? Então, esse livro é um exemplo. Por quê? Porque eu vou ler
essa parte aqui, essa primeira parte aqui do livro, que é sobre ética. Hoje eu queria falar sobre a ética da psicologia. Mas tem muitos outros capítulos. Tem um capítulo que é assim, a preparação do psicólogo, formação e treinamento. Interessante falar sobre isso. Não vou ter tempo. Talvez alguém pudesse fazer um trabalho. Psicologia e cientificidade para uma política do rigor. Aquele povo falando que psicologia não é ciência, psicanálise não é ciência e tal. Tem um capítulo inteiro sobre isso. Quem sabe a gente podia fazer alguém podia escrever um trabalho sobre, tipo, se uma coisa é ciência ou não é ciência, essa discussão está rolando na internet. E assim por diante. Então, uma hora vocês vão pegar alguma coisa e falar assim, isso aqui eu faço um trabalho para você. E aí você escreve alguma coisa, ou prepara uma fala, prepara um PowerPoint, o que vocês quiserem, tá? Como que a gente conduz esse processo? Vocês me falam, quero fazer sobre isso. Vocês me mandam ou e-mail, ou mensagem, ou WhatsApp, sinal de fumaça, alguma coisa. E vocês me falam, quero trabalhar sobre isso. Vou fazer isso. Eu falo, manda ver. Aí vocês me mandam para eu dar uma olhada. Aí eu dou uma corrigida e tal. N1. E aí vocês, no fim, ou apresentam ou disponibilizam, como for. Se for um texto, vocês disponibilizam para todo mundo ler. Se for uma fala, vocês falam em sala de aula. Se for um vídeo, alguma coisa, a gente assiste todo mundo junto. Pode ser assim? Todo mundo comprometido? Ok, muito bom. Eu não sei se está faltando alguém, mas eu já vou começar. Tá? Muito bem. Então, antes da gente trabalhar o texto que a gente vai trabalhar a partir de agora, eu queria ouvir um pouquinho sobre o texto que a gente conversou semana passada, que é o texto do Japiaçu, A Psicologia dos Psicólogos. Eu sei que eu não mandei o texto inteiro, eu tive probleminhas aqui com o scanner, mas eu pensei assim, bom, primeira aula, já tem umas 10, 15 páginas aqui, vamos começar devagarinho, acho que tá bom. Eu vou mandar para vocês também porque ele não existe em PDF, esse texto. Eu procurei por que canto na internet, ele não existe. Eu vou mandar para vocês na sala de aula o link do livro na Amazon, tá? E, e aí vocês terminam ele em casa. Mas vamos lá, vamos ouvir um pouquinho sobre o que vocês acharam, o que vocês experimentaram, como é que foi para vocês esse texto, o comecinho dele, o que vocês têm a dizer. Quem quer começar? Tá, e a gente está sincronizado, porque eu marquei exatamente o mesmo trecho aqui no meio da página 19, tá vendo? E pus uns coraçõezinhos, inclusive, na lateral. Engraçado, esse primeiro trecho que você leu, a Mariana leu o mesmo trecho para mim hoje de manhã, que também chamou a atenção dela, e eu falei para ela, o Japiaçu é um baiano super metido, ele esqueceu de citar, mas essa frase é quase palavra por palavra, no texto do Canguilhem está igual, quando ele fala sobre o problema, esse justamente problema. Então, você sublinha uma coisa muito importante. Agora, eu estou muito preocupado, gente, com a medida na qual a gente não se engate em problemas filosóficos, se é que vocês me entendem. Deixa eu explicar isso de um outro jeito. O Althusser e o Marx, eles eram profundamente críticos e desconfiados da filosofia. Olha que engraçado. Se você pergunta para alguém, né, de onde é que vem o Marx, eles vão falar, o Marx vem da filosofia, né? Ele é um economista, mas o trabalho dele vai para além da economia, né? Expande a filosofia, ele é um leitor de Hegel, assim por diante. E o Althusser, leitor de Marx no século XX, que nem o Lacan, leitor de Freud no século XX, né? Assim. Mas esses dois, eles eram muito desconfiados da filosofia. Por quê? Vou dizer de um jeito bem radical, tá? Depois vocês balançam aí do jeito que vocês quiserem. Eles diziam o seguinte: a filosofia é uma ferramenta burguesa. A filosofia é uma ferramenta da burguesia, sempre foi, é parte do pensamento burguês. A filosofia sempre foi instrumento de homens brancos europeus para dizer sobre qual que é a realidade do universo, quer dizer, a realidade deles. Essa sempre foi a natureza do pensamento ocidental. Essa coisa que a gente respeita como a filosofia é, na verdade, mais um dos instrumentos de controle da sociedade, que nem a música clássica, que nem a boa cultura, que nem a comida gourmet e assim por diante. Mais uma das ferramentas burguesas. Eu não vou tão longe assim, mas eu vou dizer o seguinte para vocês. Com 37 anos, acho que eu já não me sinto assim, eu já sinto que eu já não tenho mais tanto tempo na vida para ficar me
preocupando com grandes problemas abstratos, sabe assim, tipo, qual que é a natureza da ciência e do conhecimento e tal. Então, o que eu queria focalizar é assim, à medida na qual todos esses problemas são práticos para psicólogos, sabe assim? À medida na qual daqui a 2 anos, 3 anos, vocês vão estar na rua com isso daí, com um diploma, com nada mais do que um diploma, e o quanto que vocês conseguiram se desenvolver nesses anos. Né? Então, eu fico me perguntando assim, né, voltando para o encontro da última, do último texto, né, eu fico me perguntando assim, essa questão de se é ciência ou se não é ciência, é legal, é super interessante de discutir, é importante, mas a gente mais ou menos concorda do absurdo dessa discussão. Né? A questão que eu queria trazer na aula passada é assim, a gente inventou uma coisa depois da Revolução, que foi o indivíduo. Essa coisa cheia de valores e vontades e desejos e tal. Pergunta para um vilão medieval o que ele queria realmente fazer da vida. Ele vai falar assim, como assim? Entende? Ele não entende essa noção que a gente tem de individualidade. A gente inventou um indivíduo, a modernidade precisava dele para poder pensar a democracia, para poder pensar, enfim, todas as ferramentas da burguesia. Então, quando esse sujeito foi inventado, ele precisava de uma ciência para ele. E é assim que nasce a psicologia. A partir desse evento histórico, não no momento desse evento histórico, claro, a psicologia não nasce em 1700, mas ela só é possível por causa desse evento histórico. Então, é uma coisa muito foda ser psicólogo. É isso que eu queria transmitir para vocês da última vez. É muito foda ser psicólogo porque a gente ocupa um espaço de muita ansiedade no panorama geral. É um espaço de muita ansiedade porque essa coisa que foi inventada precisa ser sustentada. E é a gente que sustenta isso daí. É a gente que fala para o paciente assim, tipo, não, a gente vai encontrar você. Entende? É a gente que tem que ouvir do paciente, assim, das verdades dele. Ou a gente tem que ouvir no senso comum, ame-se antes e depois você vai ser amado. Quer dizer, todos esses gestos em direção ao fato de que a coisa mais natural do mundo, a coisa mais fundamental, é que eu sou um indivíduo. Essa é a primeira coisa. O efeito ideológico elementar, eu falei ela passada. Né? Nunca ocorre a um sujeito que essa individualidade dele é uma construção frágil. É um negócio super frágil, gente. É super frágil. A Nai estava falando da última vez do interesse dela com relação às psicoses e às esquizofrenias. E veja, a psicose é um índice tão assim claro e evidente da fragilidade da individualidade de uma pessoa. A individualidade do cara quebra ali na sua frente. E, e é por isso que a gente joga fora. É por isso que a gente esconde, é por isso que a gente coloca lá longe, é por isso que a gente exclui. Porque é insuportável quão próximo o negócio está da gente. É insuportável. A gente tinha um amigo, não sei se vocês têm um caso em casa, mas eu tinha um amigo de colegial que foi parar numa quase o que a gente chamaria de um antigo hospício, assim, que ainda tinha lá em Florianópolis. Já não era mais tão trágico, mas ainda não era esses centros de apoio interdisciplinares e tal que tem hoje. Ainda é um lugar bem assim, e ele era um cara super normal, era amigo nosso, não era assim, um conhecido de longe, era da turma, assim, tal. Só que ele entrou em umas ondas, começou a fazer o mestrado, começou a usar muita droga, começou a cheirar cocaína para trabalhar, fumar maconha para conseguir dormir, sabe aquelas coisas meio assim, uma hora ele teve um piripaque e foi parar num lugar assim de isolamento. E a gente foi lá, óbvio, né? Todos nós fomos lá. Encontrar ele, conversar com ele, ficar com ele e tal, todos os dias, enquanto ele dava uma. Ele ficou acho que 20 dias se recuperando. Se recuperando é um eufemismo, né? Na verdade, quando a gente diz recuperando, a gente quer dizer assim,
Ele ficou 20 dias lá porque a gente não sabe o que fazer com esse cara, né? Porque a gente não quer olhar para aquilo. Era um de nós. Então, é insuportável para o sujeito contemporâneo a ideia de que ele não é um indivíduo. E esse é o primeiro desafio como psicólogo, eu diria. É um desafio prático. Suportar a ansiedade do sujeito em relação à medida na qual ele não é o indivíduo que ele acha que ele é. Essa é a primeira exigência que vai cair sobre vocês. É uma exigência prática. Prática. Não é uma exigência filosófica. Não é tipo assim, psicologia é ciência, não é ciência. Não é isso. É que o cara vai vir para vocês com todas as expectativas sociais de que ele é sujeito, de que ele tem controle sobre ele mesmo, de que ele sabe quem ele é, de que ele tem as suas próprias determinações e a sua liberdade para decidir o que ele vai se tornar, entende? Todo o imaginário neoliberal, sabe? Você é SA, assim, faça, você consegue, não sei o que e tal, controle, faça o seu ginásio. Acorde cedo para fazer a academia, depois coma fibra, 8 copos de água, não se esqueça de, né, faça a barba até aqui, não sei o que, mas não demais, seja forte, mas não violento. Todas as determinações que ele precisa seguir. E não segue, claro que não segue, falha o tempo inteiro. E essa é a sua bucha como psicólogo. Entendeu? O que cada pessoa vem reclamar para um psicólogo no fim das contas é assim: caralho, eu não sou quem eu era para ser. E o primeiro trabalho de todo psicólogo é assim, acompanhar o cara enquanto ele se vê em termos, se vê em termos com o fato de que todo mundo fracassa em ser quem devia ser, sabe? E isso assim, eu não estou falando de psicanálise. A fenomenologia também tem um jeito de descrever isso, o comportamentalismo também tem um jeito de descrever isso, né? Então, essa premissa da individualidade é o primeiro sofrimento de um ser humano. Antes dele ser mulher, antes dele ser homem, antes dele ser rico, antes dele ser pobre, antes dele ser brasileiro, americano, ele é sujeito, é indivíduo. E só isso já é índice de sofrimento. Assim. Então, quando eu discuto com vocês assim a curiosa existência da psicologia, não é para a gente ficar assim discutindo ad eterno, apesar de que se vocês quiserem eu fico, porque eu me divirto com discussões, mas enfim, se psicologia é ou não ciência. Eu acho que a gente também está de saco cheio dessa conversa. Ela é dos anos 80, sabe? Assim, ninguém vai estar com saco para ficar discutindo com um engomadinho da física, se é ciência ou não é ciência. Não sei que se foda com esse papo, entende? Eu não estou nem aí. O CRP me deixa trabalhar, não estou nem aí com o que você acha, entende? Não é essa a questão. A questão é que a gente precisa entender que debaixo dessa confusão toda existe uma necessidade muito real. A psicologia não existe porque ela é teimosa, ela existe porque ela é necessária. Ela existe porque ela é uma pseudociência recobrindo uma necessidade ideológica. Ela é um campo recobrindo uma necessidade ideológica. A necessidade de que nós somos todos indivíduos. Essa é a primeira dor. É louco isso, né? Muito bem, quem mais que leu uma coisa do texto, achou uma coisa interessante? Ela, eu não diria que ela estuda a individualidade, mas eu diria assim, a psicologia, as psicologias são consequência do fato de que existe a individualidade, ou consequências da invenção da individualidade. Que nem o computador é consequência da eletricidade. Nesse mesmo sentido, sabe? Precisa haver uma invenção anterior para que haja a psicologia. E essa invenção é o indivíduo. Essa metáfora é boa porque. Eu estou bom de metáfora ultimamente. Essa metáfora é boa porque o computador, por acaso, eu sei tudo da história do computador, porque minha tese foi sobre isso, minha tese de doutorado, mas o computador, ele é teoricamente possível sem eletricidade. Porque o computador é uma máquina lógica, né? É uma máquina de operação lógica. Se tal,
isso, se não aquilo. Por aqui sim, por aqui não, e assim por diante. Essa matemática, ela já existe antes da eletricidade existir. Ela existe em vários filósofos ah, da filosofia analítica, da filosofia lógica. Ah, mas o computador em si não é possível sem eletricidade. Então, é que nem assim. Você já viu muita filosofia que discute a experiência, ou a emoção, ou não sei o quê. Isso já existe desde Platão. Alguma discussão sobre desse tipo. Mas isso foi sempre assim, filosofia de não sei o quê, ou, sabe? Foi sempre... A psicologia em si, o computador mesmo da psicologia, tipo as práticas psicológicas, as intervenções psicológicas, tudo isso só é possível por causa da existência do indivíduo. É sobre o indivíduo que ela trabalha. Que nem o computador trabalha sobre a eletricidade. É, muito bom, né? Você tem toda a razão. Eu gosto quando você ressalta o papel da universidade, porque eu acho que é de uma sensibilidade muito aguçada da sua parte perceber que essa questão é uma questão institucional. Quero ver, né, é uma questão que tem a ver com as instituições. Então, quando a gente está falando da criação do indivíduo, a gente não está falando de uma criação, de novo, eu estou tentando sair aqui do plano do pensamento. Não é uma criação filosófica. Não é o Descartes sozinho no quarto falando, ó, há indivíduos. Pronto, começou a modernidade. Entende? É o trabalho disso que o Foucault chamou de biopolítica. Quer dizer, é o trabalho das instituições e o trabalho que elas fazem sobre o corpo dos homens. Sobre o corpo. Então, tipo, por exemplo, o jeito que a escola te ensinou a ficar sentada aí, e não pegou no sono, sabe? Ou como que você configura as suas vontades, tipo de xixi, de cocô, de sono, de todo o jeito que a gente controla o nosso corpo a partir das experiências institucionais, sabe assim? Da escola, da família, da igreja, assim por diante. Quer dizer, é um trabalho sobre o corpo. O antigo hospício era um trabalho sobre o corpo também, né? E a academia também é um trabalho sobre o corpo, né? É um trabalho sobre como que se deve pensar. Muita gente não dá conta, por exemplo, da universidade e do mestrado e do doutorado, não porque não dá conta de discutir, não porque não é brilhante, não porque não tem visões ou sensibilidade para sacar certas coisas, mas porque tem dificuldade de ficar 4 horas sentado, falando e ouvindo. É cansativo pra caralho. É um tipo específico de corpo que você precisa ter para fazer isso. Eu posso falar, porque eu fui condicionado até o último grau, assim, para conseguir dar conta disso daí. E até hoje, para mim, é difícil, porque eu também era uma criança que pulava e queria escalar árvore, como toda criança é. Né? É um negócio estranho, é um negócio alienígena a realidade humana, né? Assim, da gente querer se abraçar e subir em árvore e ficar no sol, sabe? É estranho estudar, né? Então, você tem toda a razão que aí já é um procedimento de exclusão. É um processo institucional e esse processo é muito duro, muito caro, muito violento, eu diria assim, muito violento. Eu conheço muita gente que começou a fazer mestrado, começou a fazer doutorado, entrou em depressão, não aguentou, não quis, teve muito problema. Isso aí, assim, não é uma coisa que acontece com um ou dois. É um problema crônico das universidades. E é também importante essa nota sua, Nai, porque é importante lembrar o quanto que as instituições são determinantes de toda a experiência humana. E eu estou falando isso, gente, eu quero ser bem atual. Vocês têm sorte que vocês têm um professor mais ou menos moderninho. Eu quero ser bem atual e dizer para vocês que, quando vocês pensam, por exemplo, no Google, a empresa, ou no Facebook, e empresas desse tipo, conglomerados desse tipo, você não tem mais que pensar na empresa, você tem que pensar na instituição. Entende? Você tem que pensar o Google como uma instituição. Em que sentido? No sentido de que, pô, era uma empresa há 20 anos atrás, talvez fosse uma empresa, mas não é mais uma empresa.
Quando tem um monte de empresas girando em volta da sua empresa, você já tem que começar a ficar desconfiado, né? Porque a quantidade de gente que trabalha para coisas que são empresas que trabalham para o Google, sabe assim? Tipo, é um negócio inacreditável. Aí, quando você começa a pensar que o Google é uma forma de vida, que tem jeitos que a gente pode falar, não pode falar no YouTube. Por exemplo, hoje eu estava assistindo um vídeo de uma filósofa que eu respeito muito no YouTube, que é a Natalie Wynn. Ela tem um canal chamado ContraPoints. E ela estava falando sobre Crepúsculo e o feminismo. E a história de repressão dos gostos femininos. É muito interessante. Ah, um vídeo de 2 horas e 40 minutos. A mulher tem doutorado, ela é trans. Um negócio super interessante. Mas tem toda uma parte grande do vídeo é sobre estupro. E ela não pode falar estupro, porque está no YouTube. Aliás, inclusive, eu nem devia ter falado agora, porque agora eu não vou mais poder pôr no YouTube. Tá vendo como é que é? O jeito que um dispositivo modela, constrói, produz, o jeito que a gente fala, isso é uma instituição, porra. Que nem a igreja, que nem a escola. Entende? Então, vocês vão ter que se ver com isso. Vocês vão ter que se ver com a cultura dos 30 segundos. Entendeu? Esses são os seus pacientes. Vocês já são uma geração misteriosa para mim. Imagina os que vão ser jovens para vocês. Vão ser ininteligíveis para mim. Eu não. Entende? Eu vou ficar para trás daqui a pouco. E vai cair sobre vocês a responsabilidade de acompanhar a nova geração. E essa nova geração vai ser determinada não só pelas instituições do passado, tipo a escola e a igreja, né? Mas também pelas instituições do presente e do futuro, tipo o TikTok, tipo o Google, tipo o Facebook, tipo o Instagram, tipo... É um negócio para pensar, tá? A importância das instituições. Olha, eu vou começar ao contrário, tá? Eu vou começar por inteligência artificial e depois eu vou em direção a esse negócio do você, que eu acho que é mais difícil. Eu não. Eu vou falar uma coisa meio polêmica. Eu não estou tão impressionado quanto outras pessoas estão com relação à inteligência artificial, no sentido tecnológico do termo. Eu estou preocupado, claro, com os efeitos que a inteligência artificial vai ter na economia, com a quantidade de trabalhos que isso vai eliminar, enfim, com todas as consequências materiais mesmo, numa sociedade que já é mais desigual do que qualquer outra sociedade que existiu na história desse planeta, né? A gente aumentar ainda mais as desigualdades na forma da exclusão de uma grande parcela da população do campo de trabalho, né? Mas isso já está acontecendo faz um tempo. Tipo, por exemplo, não precisa ser. É porque é coisa de. É meio burguês esse negócio. Porque agora que pegou no designer, agora está todo mundo preocupado. Mas, tipo, na época que era carros que se autodirigiam, começou isso daí faz 15 anos atrás, ninguém se preocupou com inteligência artificial. Só que transporte é tipo 1/3 da população de trabalho do mundo. Caminhoneiros, motoristas, iFood, tudo isso. Então, tem sim um problema econômico, material, que é a automação dos trabalhos, né? Isso é uma preocupação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu não vi até agora nada de muito impressionante no campo da inteligência artificial, no aspecto, assim, quantitativo. Eu não sinto que nada mudou qualitativamente. Eu sinto que as coisas mudaram quantitativamente. Tipo assim, eles colocaram muito mais coisas na base de dados deles, eles contrataram muito mais gente para fazer a seleção humana, eles elaboraram muito melhor o algoritmo de tokens que eles têm para fazer qual que é a próxima palavra e tal. Mas a inteligência artificial do GPT-4 lá, por exemplo, ela é simplesmente um arquivo, que nem o Google é um arquivo. Sabe o que eu estou dizendo? Quero dizer assim,
ela é um repositório de coisas. Quero dizer assim, ela não está criando nada. Entende o que eu estou dizendo? Ela tá fazendo um remix de coisas que já estão disponíveis em algum lugar. Então, ela é, na verdade, um arquivo. Ela é um arquivo completamente diferente do arquivo do Google, mas ela é um arquivo. E todo arquivo exige um certo tipo de corpo para usá-lo. Quero dizer assim, quando você entra numa biblioteca universitária, você tem que se comportar de um certo jeito. Tem um certo jeito de achar um livro. Não sei se vocês já foram numa biblioteca grande assim, mas tem que ficar fazendo aquele negócio de tipo 67149.371, tá? Ponto 371, não vou esquecer, ponto 371, ponto 372, ponto 374, passei. Biblioteca, tá? Quando você vai procurar alguma coisa no Google, tem uma outra coisa que você tem que fazer. Porque você não pergunta para o Google que nem você pergunta para sua mãe. E você não pergunta para o Google que nem você pergunta para o professor. Você pergunta para o Google que nem o Google quer que você pergunte. Ele também exige um certo corpo seu. Entende? Você pergunta lá assim, como Nemesulida Bula achar. Sei lá, entendeu? Você procura de um jeito que o Google entende mais fácil do que se você perguntasse. A inteligência artificial ela também vai pedir de nós um certo corpo. Ela não é sem limites. Ela também para num certo ponto e exige que você se comporte de um certo jeito. Ela produz um resultado diferente. E as pessoas vão começar a produzir a partir de novas formas, porque tem um novo arquivo organizando. Agora não é mais a página que vai aparecer no Google, mas é o texto que vai aparecer no. Então, em termos tecnológicos, a coisa não me assim interessa tanto quanto talvez interessa outras pessoas. Ah, a nossa vida sempre foi determinada por arquivos. Isso não vai mudar. Quer dizer, sempre alguém decide o que deve e se pode saber, o que deve ser visto, o que pode circular, o que importa, o que some. Isso sempre é decidido por alguém, por alguma chancela. Alguém escreve o algoritmo, entende? Isso não é automatizado, nunca vai ser. Alguém decide o que é importante. Por exemplo, se você abrir os blogs do TikTok, que eu faço, porque eu pesquiso tecnologia digital, eles descrevem como que eles decidem o que é importante. Então, o algoritmo faz o cálculo, mas o algoritmo é só um cálculo. Qualquer programador que nem o Ramiro sabe que o computador é burro. Ele precisa de cada coisa que você quer que ele faça. Ele não faz nada sozinho. Então, o programador decide se é a regionalidade que é mais importante, ou se há quanto tempo atrás que lançou, ou se você gosta de coisas com essa mesma hashtag, ou se é quanto tempo, qual a porcentagem do vídeo que você assistiu um parecido da última vez. Tudo isso eles decidem a importância disso. Isso pode até ser ajustado automaticamente, mas um programador decide. Por exemplo, que um vídeo que saiu ontem é muito mais importante para você, Isabela, do que um vídeo que é do Brasil. Um vídeo que saiu ontem dos Estados Unidos é muito mais importante para você que um vídeo que saiu do Brasil ano passado. Esse tipo de decisão é humana. Então, eu não sei ainda, eu estou deixando essa questão em segundo plano. Agora, quando você fala é você, aí que a gente cai no problema. Por quê? Porque é você que eu estudo. Eu diria assim, você poderia até dizer o contrário. Você poderia dizer assim, a psicologia estuda tudo que você não acha que é você. No sentido, em que sentido? No sentido de que você é justamente toda a condensação ideológica do que uma pessoa acha que ela deveria ser. Entende? Você é justamente todo o senso comum, toda a transparência, toda todo o automatismo que a gente tem em relação à ideia de indivíduo. Vocês entendem o que eu estou dizendo, mais ou menos? É confuso isso? É confuso? Não. Tipo assim, ó, mais ou menos, tipo assim, ó, deixa eu tentar de novo, tipo assim, ó. Vamos supor, por exemplo, assim, eu vou pegar a Mariana, eu conheço um pouquinho melhor.
ou melhor, que eu não vou ofender tanto se eu falar besteira. Mariana é uma pessoa, certo? A maioria do tempo, a pessoa, ela é uma mulher, ela é uma brasileira, né? Ela é magra, ela é morena. Algumas pessoas falaram que ela é negra. Ela nasceu numa família pobre, ela é de Sumaré, ela tem gostos, tá? Enfim, tá? Vocês entenderam. Cada uma dessas coisas tem determinações. Como a maioria de vocês bem sabe, ser mulher tem determinações. E como vocês que sofrem as determinações de ser mulher bem sabem, essas determinações não são opcionais. Elas não são as determinações que você escolhe encarar na segunda e na terça, mas que na quarta e na quinta você não quer nem saber, né? Vocês acordaram hoje de manhã e tiveram que decidir se punham maquiagem ou não. Quer dizer, independente se pôs ou não, você teve que se ver com o papel de mulher, entendeu? Você teve, hoje você olhou no espelho e teve que se ver se você está gordo ou não, está magro ou não, está bonito ou não. Independente do que você conseguiu encontrar pelo percurso, se você tem uma imagem mais saudável, se você sofre mais, assim por diante, essa determinação não é sua, ela é histórica, ela é uma exigência, ela é uma violência simbólica em cima de qualquer mulher. Isso não é uma coisa que a gente decide se livrar por opção própria. Então, estou dizendo assim, tem uma série de determinações em ser mulher, tem uma série de determinações em ser negro, tem uma série de determinações em ser brasileiro, tem uma série de determinações em ser indivíduo. E todas essas somem quando eu falo eu. Quem está falando? Sou eu. Quer dizer, quando eu falo sou eu, eu ligo para a Maria, a Mariana me liga, né? Eu falo, opa, quem que está falando? E ela fala, amor, sou eu. Todas essas camadas sumiram. Entendeu? Tem um termo, eu vou tentar de novo, Will. Tem um termo na análise de discurso que a gente usa para descrever isso, que é transparência. O que é uma coisa transparente? No palavreado organizacional, corporativo, transparência é uma coisa boa, né? É falar com franqueza. Mas veja, uma coisa transparente está lá. Vidro é transparente. Mas você bate a cara. Então, a gente usa a palavra transparente na análise de discurso para descrever uma coisa que está lá, mas você não vê que está lá. Entende? E você é o exemplo perfeito da transparência. Por quê? Porque é uma coisa que está o tempo inteiro te determinando, mas você não vê que está determinando. Então, o psicólogo, ele, ele tem que saber disso tudo para ser um bom psicólogo. Ele tem que saber de todas essas determinações históricas. Mas é claro, Will, que ele não trabalha com as determinações históricas. Isso é um sociólogo, ou um cientista social, ou um antropólogo, ou sei lá o quê. Entende? Porque a pessoa faz alguma coisa com essas determinações históricas, né? A pessoa experimenta de um jeito único, né? Cada uma dessas mulheres que está aqui com a gente, todas lindas, aliás, cada uma dessas mulheres que está aqui com a gente tem um jeito específico de experimentar essa determinação. Então, você é uma palavra muito capciosa. O Benveniste falou na linguística que o eu e o aqui e o agora são as peças que fundam uma língua. Olha que interessante. Tem, e todo o resto da língua tem uma relação com a perspectiva daquele que faz a oração. Eu não acho. Ah, eu não acho. Eu não acho uma relação que começa nesse pilar inicial, que é o indivíduo. É dura essa ideia, né? Ela é cansativa. Tudo começa numa ilusão. Vou dizer isso. Vou dizer assim. Tudo começa nessa ilusão do eu. Quando você diz, por exemplo, eu não concordo. Você diz, por exemplo, eu não concordo.
Você está dizendo assim, na superfície da coisa, você está dizendo assim, o meu indivíduo não aceita essa ideia. Mas, veja, o pressuposto dessa frase é tipo assim, eu, com todas as minhas liberdades e faculdades, criei em mim mesmo uma ideia que diverge dessa que você está produzindo aí. E essa frase esquece toda a determinação histórica que produziu esse sujeito que chegou até aqui para discordar. Não é você que discorda, é o que um materialista responde. Entende? Não é você que discorda, seu tonto. Você acha que você tem alguma ideia que é sua? Você acha que você tem alguma posição que não foi ocupada antes? Você acha que você é determinado por alguma coisa que não foi uma das minhas instituições que determinou você a encontrar? Entende? Eu quero dizer assim, quando a gente fala eu, a gente esquece toda a história que determinou a gente até ali. Sabe? Por isso que eu falei que essa era uma coisa mais difícil de responder. Um, o psicólogo, ele tem que estar atento a isso, eu acho, Will, porque eu vou dizer assim, do jeito prático, tá? Para ficar mais claro e para ficar mais fácil. Do jeito prático. O paciente mais difícil de lidar é aquele que não tem dúvidas sobre si mesmo. Eu diria dessa forma. Então, o tesão da análise é que quando o cara chega, ele já, tipo, já tá se questionando, sabe? É por isso que geralmente que ele vem. Porque ele já tá tipo, mano, alguma coisa não anda bem nisso que eu imaginei que era eu. E para ser mais claro, para quem ainda é muito jovem ou não consegue encontrar isso que eu tô querendo dizer, é tipo assim, poxa, eu sou super romântico, mas os meus namoros vão mal. Ou então assim, eu não gosto do jeito que eu me comporto com os meus amigos. Ou então assim, eu queria trabalhar, mas eu sou preguiçoso. Quando tem coisa na minha frente, eu acabo não fazendo. Ou então assim, sabe assim, alguma coisa nesse edifício que eu achei que era eu não vai bem. Quando a pessoa chega assim, a coisa é mais fácil. Quando ela chega desconfiada dela mesma. Porque significa que uma porta abriu na vida dela, na política mesmo, de como ela vive a vida. Agora, quando a pessoa não tem dúvida, é muito difícil fazer análise. Porque, entendeu? Porque o cara está o tempo inteiro achando uma resposta para cobrir aquilo. Entende? Ah, quando eu vejo essas velhinhas na Paulista, eu penso muito nisso. Eu penso assim, cara, nem adianta fazer análise, porque não tem dúvida. Não tem assim, entende? Não tem por onde entrar, porque a pessoa não quer nada. Ela não pede ajuda, ela tá super bem na raiva dela, entendeu? É esse que é o problema. Quando o cara não. Né? Ah, então, esse problema do você é um problema sério. A gente tem que estar cada vez menos convencido de que a gente existe. Parece filosófico, mas não é. É bem prático a questão. Sabe? Um outro jeito de dizer isso é assim: tem coisas que existem, né? E tem coisas que são construídas, tipo, os planetas e o Sol existem. A energia eletromagnética existe, né? Mas os carros, eles foram inventados, né? Os romances, eles foram inventados, né? Tem coisas que, tipo, sabe, fazem parte do universo. Tem coisas que a gente inventou. Quando eu digo que o ser humano não existe, eu quero dizer assim, o ser humano não é uma parte do universo. Ele é uma coisa que a gente inventou. Quanto mais a gente consegue se convencer de que o ser humano é uma coisa que a gente construiu, que nem um carro, mais fica fácil entender que o carro também quebra. Ele, tipo, ele tem peças, ele não é uma coisa natural. Ele não devia funcionar. Entende? Como qualquer máquina, ele expira. Como que a gente relacionaria as duas coisas? A gente diria assim: as, a gente não trata na psicologia as mulheres.
A gente não trata na psicologia os negros, ou os homossexuais, ou os brasileiros, ou os americanos, ou os. A gente trata uma pessoa. Quero dizer assim. Não adianta o cara chegar me falando assim, eu sofro porque eu sou mulher. Entendeu? Isso não me adianta. Ah, e também não adianta o cara escolher um psicólogo porque é mulher ou porque é homem, porque isso aí não faz diferença nenhuma. Quero dizer assim, tudo bem, você pode ter mais facilidade, você pode sentir que fica mais fácil para você falar, mas isso é pura estética, porque no fim, o grupo dos psicólogos também é vazio. Quero dizer assim, não tem psicólogo mulher e psicólogo homem, tem o jeito que a coisa acontece entre duas pessoas naquele momento. Veja, Isa, é muito perigoso sair falando por aí isso daí, porque pode ser entendido que o que eu estou dizendo é que a gente não tem que prestar atenção nas determinações históricas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu não sei como é que as determinações históricas afetam a Paloma especificamente, ou você especificamente. São duas formas diferentes de ser afetada pelas determinações históricas, né? Então, eu acho que isso tem a ver com o trabalho do psicólogo. E tem a ver com o que eu planejei falar hoje com vocês, em relação ao trabalho do Figueiredo, que é assim, o tipo de ética que um psicólogo segue. Bom, já deu uma hora de encontro. Alguém tem um comentário, uma fala, mais uma última pergunta, alguma coisa que queira falar sobre o texto do Chapiaçu que marcou, ou a gente passa para o próximo? O que vocês acham? Muito bom. E eu não diria, não é nem que a gente não se conhece. Claro, é que a gente não se conhece, você tem razão. Mas é principalmente, eu acho que tem um outro jeito de formular aí esse pontinho, que é assim, é principalmente o fato de que a gente imaginou um ser humano que não procede com a realidade do que um ser humano é. A gente está em desencontro com um certo ser humano, que é esse ser humano assim, que a psicanálise chamaria assim de mestre da sua morada, sabe? O ser humano que está tipo no centro dos seus dispositivos, que tem assim as determinações biológicas, né, genéticas, feromônios, né? Aí tem as determinações sociais, históricas, né? Mas no centro tem eu, assim, que me movimento nessas determinações, assim, como pilotando um carro, assim. E essa não é a existência do ser humano real. É isso que a psicologia tem que se ver, qualquer que seja a psicologia, né? Ela tem que se ver com o fato de que o ser humano real ele é organizado numa cisão, num hiato. Ele habita um corpo. Só que sabe o que é o problema? Aí o vocabulário começa a quebrar sem se atracar a uma certa abordagem. Vocês vão me perdoar se de vez em quando eu começo a despencar para a psicanálise, porque senão eu fico sem vocabulário, né? Então eu continuaria dizendo assim, o ser humano ele é constituído numa falta. Ele é constituído ah, por uma exigência que ele nunca vai conseguir cumprir. Ele é exigido por um estado de ele é constituído num estado de contradição. Quer dizer, todas as coisas que essa ideia de ser humano aí moderno esqueceu de colocar no cal. Né? Bom, vou abrir aqui uma votação. Vocês querem fazer uma pausinha de 5 minutos para beber uma água, fazer um xixi? Pode ser ou não? Pode ser. Pode ser. 5 minutinhos, então, no relógio. Pau. E a gente começa de volta 3h15. Eu queria apresentar para vocês esse livro do Luiz Cláudio Figueiredo. Tá? E eu pensei até, eu estava achando ele tão
interessante para o trabalho de vocês, que eu pensei até que alguém gostaria de comprar esse livro, né? Eu estava falando para vocês de comprarem a biblioteca de vocês, e eu pensei, inclusive, em fazer uma brincadeira com vocês, que é assim, eu tive a ideia de comprar um livro para cada um. Quero dizer assim, porque vocês estão na minha tabelinha do Excel aqui, né? Porque todo mundo mandou e-mail e tal. Então eu pensei assim, eu vou abrir a tabelinha do Excel e eu vou colocar um desconto absoluto, não porcentagem, tipo 25% ou 10%, alguma coisa assim. Mas eu pensei assim, eu vou colocar um desconto absoluto no próximo encontro, ou semestre, ou curso, ou sei lá o que a gente for fazer, com o valor de um livro. E esse livro vai ser o livro que você vai usar para fazer a sua apresentação do semestre, entendeu? Então, por exemplo, se você gostar desse livro e quiser comprar, eu compro. Eu marco aqui, você paga, eu marco aqui o desconto, e da próxima vez que você fizer um curso, eu tiro o valor do livro. Porque assim, eu vou ajudando vocês a fazerem a biblioteca de vocês. Tá? Esse livro tem muitas coisas interessantes para quem quer fazer um trabalho. Ele fala sobre a questão da cientificidade, ele fala sobre a questão da formação, ele fala sobre psicologia clínica em específico, ele fala, enfim, uma série de coisas. Mas a primeira coisa que ele faz, na parte 1, que é da página, do começo até a página 60, ele fala sobre, ele reorganiza o problema da epistemologia em direção ao problema da ética. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. De novo, né? Só para. Eu vou ficar olhando porque eu tenho que controlar o Prezi aqui do outro lado. Só para retomar. Da última vez a gente falou sobre a questão da psicologia, desse campo ser super bagunçado, e mesmo assim ele precisar existir. Muito bem. Nesse livro, ele fala um pouquinho sobre como que a gente poderia pensar a natureza de ser um estudante de psicologia, de ter que se ver com um monte de abordagens diferentes, tá? De não saber o que fazer com isso no campo das ciências, e de começar a entender que nem tudo da psicologia é da ordem do que se pode ser escrito num livro, e nem tudo da psicologia é da ordem do que pode ser cientificamente descrito. Tá? Mais ou menos isso. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês, queria propor um pouquinho nessas próximas meia horinha, uma ideia sobre como pensar essa questão das psicologias, do campo, desse lugar que vocês vão trabalhar, para além, para depois desse papo chato aí de se é ciência, se não é ciência, quais campos que são ciência, quais campos que não são ciência, que ninguém liga mais para isso. E pensar no que é a ética da psicologia. E quando eu digo ética, eu não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, o manual de ética, não pode comer o paciente, não é isso. É a ética no sentido de a posição que se ocupa em relação a um sujeito. Entendeu? É o lugar que se ocupa. Por exemplo, por exemplo, quando a gente, por exemplo, aprende com alguns com a idade, né? Outros com bom senso, mas alguns com a idade. Quando a gente aprende a não gritar em público, por exemplo, a não gritar com as pessoas, a não maltratar as pessoas em público. Isso pode ser simplesmente uma determinação, assim, de condicionamento. Tipo assim, alguém pode ter te falado para não fazer assim, e você não é capaz de fazer assim, né? Alguém te condicionou a isso. Ou então, isso pode ser um certo tipo de decisão, que eu estou chamando aqui de ética. Tá? Quero dizer assim, independente de como que a pessoa fez, se ela cortou a fila, sei lá o quê. Tá? Independente do que ela fez, eu não quero viver numa sociedade onde pode ter violência no supermercado. Eu não quero viver nessa sociedade. Eu não vou contribuir para ela de jeito nenhum. Eu me recuso. É uma decisão ética, é uma posição que eu tomo em relação aos outros. Entende?
Eu parto do pressuposto da gentileza, eu parto do pressuposto. Mesmo que por dentro eu me como de raiva. Entende? Então, estou falando da posição que a gente ocupa em relação aos outros. Tá? O Figueiredo, ele começa esse trabalho. Eu vou tentar colocar aqui na mesma tela, assim fica mais fácil de. Pronto, perfeito. Não, não é isso que eu queria. Pera, coisa de velho, demora um pouco. Pera, isso, pronto. Foi. O Figueiredo, ele começa levantando esse problema do dogmatismo e do ecleticismo. Ele começa o texto. Então ele fala o seguinte, olha, na Universidade de Psicologia, a gente observa dois tipos de aluno e também, frequentemente, dois tipos de professor, quando não é muito bom professor. O dogmático e o eclético. O dogmático é aquele que diz assim, é isso daqui, e o resto não sabe do que está falando. Sabe o dogmático? Tipo assim, essa daqui é a única que é ciência, e as outras são tentativas aí. Né? Vocês já devem ter tido uma assim. O eclético, ele é pior ainda, ele é mais complicado ainda. Ele é assim, não, mas tudo bem, e um pouquinho de cada, e também esse aqui também vale, esse aqui também é legal, e quem sabe usar um pouco desse, um pouco daquele, sabe essa coisa assim? Quer dizer assim, ele não se compromete com nada. Ele não se compromete com uma posição epistemológica, entende? Ele meio que faz um composto, assim. E o Luiz Cláudio Figueiredo, ele fala assim, né? O problema aí está que essas duas posturas em relação às teorias produzem um bloqueio da experiência, no sentido de que em nenhuma das duas você consegue experimentar verdadeiramente nenhuma teoria. Entende? Na dogmática você não consegue experimentar, porque você está muito fechado naquelas regras. Quer dizer, você não está experimentando nenhuma teoria de verdade, você está obedecendo às regras de uma teoria. É diferente. É a mesma diferença de pedir ajuda para Deus e ser. Lembra aquela história do Canguilherme? De ser o índio sentado no milho. Lembra aquela história? Não, é porque os. O Mariano está me olhando feio. É porque quando os jesuítas chegaram, eles ensinavam os índios a rezar. Então eles punham o índio na posição de rezar. E o índio tinha que ficar em silêncio ali, como se ele estivesse rosando, como se ele estivesse rezando. Mas veja, o índio não entende a experiência de Deus. Para ele, aquilo é uma regra, entende? Eu tenho que ficar aqui parado, ok? Vamos ficar parados, senão a gente leva bronca e tal. Entende? Não é a mesma coisa que o cara que sente a necessidade de Deus e, pelo amor de Deus, o procura na sua reza, entendeu? São duas coisas totalmente diferentes. Então, o dogmático, ele é que nem o índio rezando. Ele, é para seguir essa regra aqui que foi dita por Freud, entendeu? Tipo, enquanto que o eclético, pelo contrário, ele não se compromete com nada. Quer dizer, ele usa um pouquinho de um, um pouquinho do outro, e aí fica uma coisa assim que não é nenhuma coisa nem outra. Só que a sacada do Luiz Cláudio Figueiredo, ele fala assim, é sim uma coisa. É o quê? É o senso comum. Aí a gente cai naquela história do você, que o William trouxe. Né? Quando o eclético fala assim, não, mas psicanálise é legal, comportamentalismo é legal, tudo legal, e dá para usar um pouco de cada, e tem ideias legais nesse, ideias legais naquele, a gente podia, não sei o quê. Quando o cara fala isso, o que ele está falando, na verdade, é o seguinte, eu escolhi as coisas de cada um que combinam com o meu você, entendeu? Com a minha ideia já pré-construída, ideologicamente desenvolvida no liberalismo e na forma histórica do capitalismo e tal, do que é um ser humano. Aí eu componho as regras na base do. Então, no ecleticismo eu digo que é pior porque o cara está enganado duas vezes, entendeu? Ele está enganado pela ideologia, como todos nós estamos, mas ele também está enganado de que ele não está mais enganado, porque ele está usando das teorias, entendeu? Então o cara está enganado duplo, sabe? Muito bem. E aí o que ele diz, o Luiz Cláudio Figueiredo nesse texto? Ele diz o seguinte: olha, o que é a experiência fundamental de uma teoria qualquer psicológica é a alteridade, é ser um outro em relação a essa ideia de sujeito.
Quer dizer, se vê com uma ideia de sujeito que não era esperada, não era possível, não era imaginável. Esse choque, essa mudança que produz da nossa perspectiva de vida, é o que é se encontrar com uma abordagem. Eu estou falando isso porque no primeiro encontro vocês reclamaram muito sobre não estar fazendo curso de psicologia da psicologia, né, amigo? Então, eu quis trazer para vocês um pouquinho do que é fazer psicologia. O que é fazer psicologia? Ora, é se encontrar com uma teoria de forma que ela produza uma imagem tão radical do sujeito na sua frente que isso te danifique de alguma maneira. Sabe assim? Que isso danifique a nossa imagem do que um sujeito é. Tá? Então, semana que vem, eu quero deixar uma tarefinha de casa aí pra gente. Semana que vem, eu queria começar a pensar com vocês a possibilidade de, na prática mesmo, a gente ler algum texto ou outro. É uma proposta, tá? Se vocês toparem. E, de novo, vai ter que mudar um pouquinho o plano de aula para fazer isso. Eu queria montar com vocês uma proposta que é o seguinte: eu queria que a gente lesse um textinho, uma coisa curta, de cada uma das principais abordagens. Cada um escolhe uma que tenha esse efeito de deformar a nossa concepção de sujeito. É esse ponto que o Luiz Cláudio Figueiredo está fazendo. A alteridade como pilar fundamental da experiência da teoria. Tá? Então, se vocês topassem, eu posso escolher, por exemplo, um texto em fenomenologia, um texto em psicanálise, um texto em comportamentalismo, deixar lá na pasta, e aí vocês escolhem um que vocês não leram, não conhecem, e leiam, para ter um pouquinho dessa experiência assim, do que é estudar psicologia. Estudar psicologia é se ver com ideias sobre o sujeito que desafiam como a gente funciona. Sou interessante? Vou deixar lá, então, como proposta para a gente. Aí ele fala uma coisa que eu achei muito interessante e que eu queria também deixar com vocês, para vocês pensarem em psicologia. Ele diz o seguinte: é preciso abandonar a ideia de que a psicologia dita aplicada seja a mera aplicação de um conhecimento científico já constituído. No nosso campo, tão ou mais decisivo que o conhecimento teórico disponível é a incorporação desse conhecimento às habilidades do profissional como um dos ingredientes do que poderíamos chamar de conhecimento tácito do psicólogo. Está vendo o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: alguma coisa dessa experiência que eu estou propondo que vocês tenham ao longo desse semestre, alguma coisa de, por exemplo, ler Freud, alguma coisa de, por exemplo, ler Skinner, alguma coisa, por exemplo, de ler, enfim, tá? Rogers, sei lá, alguma coisa dessa experiência fica em mim, muda o jeito como eu me porto. E vocês sabem disso já, porque vocês já perceberam que os professores que são psicanalistas, eles são diferentes dos professores que são humanistas. Vocês já perceberam? Os humanistas, eles são mais assim: oi, tudo bom? Deixa eu te ouvir, tá ligado? Eles são... Isso que é... E os psicanalistas são mais assim: não, o quê? Né? Quer dizer, vocês já perceberam que alguma coisa se inscreve no jeito que a pessoa opera? E é isso que eu estou querendo que vocês entendam que é o estudo da psicologia. É isso que ele está chamando do conhecimento tácito do psicólogo. Está no jeito que ele opera, o jeito que ele pensa. Então, quando a Mariana me faz uma pergunta e começa a gravar no celular, eu não preciso abrir o volume 14 das obras completas, porque entendeu? Eu experimento esse pensamento, ele é parte do jeito que eu penso. A gente entra, quando a gente é muito metido, que nem eu fui, a gente entra na faculdade pensando em tudo que a gente vai contribuir com a teoria. Mas o que acontece é o contrário. O que acontece é que a teoria muda você. E essa é a experiência de estudar psicologia.
é de sendo transformado por um texto. Ele fala, inclusive, que é intransferível. Ele fala, essa incorporação da teoria só acontece no bojo de um processo muito pessoal. É pessoal isso. Em grande parte intransferível, de experimentação e reflexão. Nessa medida, nossa atividade profissional vai muito além da aplicação, constituindo-se em uma autêntica elaboração de conhecimentos, mesmo que estes não se traduzam em textos, mesmo que permaneçam como conhecimentos tácitos incorporados às práticas do profissional na forma de um saber do ofício. Sacou? Então, tipo, por exemplo, o, o, o meu sogro é mecânico, dá esse exemplo. E acho que 95% do que ele sabe fazer não está escrito em lugar nenhum. Sabe assim? Ele sabe. Como que aprende? Tem que ir lá ficar do lado dele e ele te mostra. Entendeu? Quer dizer, tem tipos de saberes diferentes no mundo. E a gente tem que se ver com o fato e reconhecer o fato e admitir o fato de que ser psicólogo não é inteiramente alguma coisa que a gente encontra num manual de psicologia. Tem uma parte que é na vida. E, claro, não estou dizendo que sai por aí fumando crack e dando para todo mundo porque você vai experimentar a vida. Estou dizendo assim, o texto vai se transformando, entende? Em parte de você. Quero dizer assim, tem coisas que você não consegue descrever, você só sabe que é assim. E esse pessoal da epistemologia não suporta isso daí. E o pessoal vai vir, vai ouvir isso daí e vai dizer que é pseudociência. Mas nem tudo que não é assim, vamos dizer assim, popperiano, nem tudo que não é, nem tudo que não que funciona com a rigorosidade, o tipo de rigorosidade da matemática ou da física, não tem rigorosidade, é um outro tipo de rigorosidade. Entende? É um outro tipo de exigência que a gente coloca para a gente mesmo. Não dá para fazer psicologia que nem a gente faz matemática, mas não significa que não dê para ser rigoroso. Agora, então, para dar o exemplo que eu estou falando, né? O meu sogro, por exemplo, que é mecânico, não é que ele é um péssimo mecânico porque ele não aprendeu no livro. Aliás, ele é um excelente mecânico. Ele já ensinou muitos mecânicos que têm as suas próprias mecânicas. Ele é conhecido e respeitado, ele já é um senhor, né? Todo mundo fala do bom trabalho que ele faz. Ou seja, é rigoroso. Como é que você vai dizer que isso não é rigoroso? Entende? O carro entra quebrado e sai limpo. Como é que isso não é rigor? Entendeu? É um rigor de outro tipo, que a gente não reconhece nem respeita na instituição clássica, científica, de 1700, mas que no século XXI, caralho, a gente não tem mais o luxo de ficar, sacou? Então, eu queria, assim, que a gente ouvisse isso do Luiz Cláudio Figueiredo e não de mim, porque eu queria que vocês ouvissem de mais de uma pessoa que a gente vai ter que se ver com essa insegurançazinha. Uma coisa que acontece com psicólogos em formação, que é muito forte, é a insegurança. Tá? Ai, como é que eu vou sentar na frente da pessoa e. Entende? Ou como é que eu vou ser responsável por pessoas na empresa, né? Ou como é que eu vou ser. Ai, como é que eu vou cuidar de crianças? Né? Eu não sei nada. E realmente, a gente não pode mesmo operar a partir da nossa experiência pessoal das coisas. Claro que não. Mas o trabalho de ler a teoria e de conversar sobre a teoria e de deixar a teoria danificar, deformar as nossas concepções de sujeito, faz alguma coisa na gente. Às vezes até imperceptivelmente. E essa coisa não está em nenhum manual. Não é um procedimento. Não é uma coisa que você consegue checar ali na frente do paciente, em algum manual. Ah, mas ele falou da mãe. O que é quando fala da mãe mesmo? Peraí, deixa eu ver, está no subcapítulo 13. Não, não tem isso. Mas tem alguma coisa que organiza o seu pensamento. Tem. Tem um certo rigor. Se vocês tiverem paciência, o exemplo que eu daria é assim: a diferença entre ordem e organização.
Tem uma coisa que é a organização. Tipo, isso aqui vai aqui, aquilo ali vai ali, assim por diante. E tem uma outra coisa que é a ordem das coisas. Então, tipo assim, por exemplo, a ordem social, ou a ordem de classe, por exemplo. Esse é um jeito muito mais profundo de organização do que a organização dos livros numa estante, por exemplo. Entende? Por exemplo, a organização poderia ser os livros da biblioteca. 63.1, 2, 63.1, 3, 63.1, 4, a organização dos livros da biblioteca. E a ordem podia ser assim: não entra livros de autoajuda aqui, porque é uma biblioteca, é literatura científica. Entende a diferença? A ordem é um jeito profundo de organizar as coisas, é um jeito mais profundo de organizar as coisas. É um jeito historicizado de organizar as coisas, é um jeito contextualizado de organizar as coisas. Então, vocês não vão ter um manual assim que vai organizar a sua intervenção. Tipo, quando o cara fala da mãe, eu vou nesse capítulo aqui. Mas vocês têm uma ordem das coisas. Tipo, vocês sabem quem que fala e quem que escuta, vocês sabem como responde, vocês sabem a partir de que posição se manifesta, vocês sabem como ler um enunciado e assim por diante. É mais profunda a sua análise do que da ordem da organização. Tá? Aí eu andei pensando muito sobre essa questão que vocês trazem, às vezes, sobre escolher uma episteme, né? Escolher psicanálise, escolher comportamentalismo, escolher e tal. Estava pensando nisso, né? Se a gente escolhe uma episteme, se a gente é escolhido, tem muito papo disso. Nesse livro mesmo do Luiz Cláudio Figueiredo, ele fala que a gente é escolhido pela episteme, que a gente é fisgado por um emaranhado de perguntas, né? Eu não sei se a gente é bem escolhido, eu não sei se eu gosto dessa metáfora. Eu penso que a gente é determinado, em certa medida, quer dizer assim, tem um certo nível de inevitabilidade na coisa toda, tem um certo nível do qual você pensa daquele jeito, você não vê acontecendo, coisa te transforma sem você ver. Tem. Mas, independente de se você escolhe, ou se você é escolhido, ou se você é determinado, independente de tudo isso, eu queria falar para vocês que uma episteme, e isso ele fala no texto, depois vocês vão ler, é uma política de mundo. É um jeito de se pensar o mundo. E é um jeito de se pensar o futuro do mundo. Então, quando vocês decidem ser psicólogos, quando vocês decidem a episteme que vocês vão usar, vocês têm que pensar seriamente sobre qual que é o destino que vocês querem para o mundo. Essa é a questão. Por quê? Porque pensar, por exemplo, do ponto de vista da psicanálise, é pensar no sujeito da falta. É pensar na natureza do desejo. E é pensar na realidade, assim, intransigente do inconsciente. Do fato de que a gente funciona por outros meios que não esses que a gente reconhece como nossos, mas que demandam ser reconhecidos. Né? Então, a gente está falando de uma política de escuta, a gente está falando de uma política de reconhecimento. Né? Agora, se você começa a pensar, por exemplo, do ponto de vista do comportamentalismo, estou dando um outro exemplo, tem vários outros, tá? Você tem que começar a pensar do ponto de vista da disciplinarização, né? Do desenvolvimento. É outra política de mundo. Ó, vamos cortar esses aqui que não interessam, vamos desenvolver esses aqui que são bons. Vamos eliminar esses aqui que não estão legais, vamos trabalhar com esses aqui que a gente gosta. É uma política de desenvolvimento, é uma política de disciplinarização. É um outro tipo de lógica de mundo. Então, a gente não pode se, assim, perder ou se esquecer em nenhum momento de que quando você adota uma episteme, quando você adota um pressuposto sobre o sujeito, você está adotando um pressuposto sobre como que as pessoas vivem, como que elas se relacionam, o que que a gente perdoa, o que que a gente compreende.
o que a gente odeia. Por exemplo, quando teve a eleição do Bolsonaro lá e tal, teve, não sei se vocês viram, mas teve um movimento de psicanalistas nas redes contra o Bolsonaro. E vocês podem ter achado estranho que psicólogos estivessem se pronunciando contra um candidato político. É estranho isso, é incomum. E mais interessante é que muito mais psicanalistas do que comportamentalistas ou do que humanistas. Por quê? Porque o Bolsonaro acertou justamente na ferida do psicanalista. Qual que é a ferida do psicanalista? Ora, o processo civilizatório. Né? O Freud é um escritor sobre o processo civilizatório, sobre a ordem social. E o que o Bolsonaro estava fazendo era justamente, assim, subornando, né, tentando desmontar a ordem social. Eu faço o que eu quiser, vocês vão ver, eu vou mandar em tudo, você não tem que obedecer regra. Quer dizer, essa coisa do cara que não é castrado, né? Quer dizer, então veja, a barbárie, né? Ele estava propondo a barbárie no discurso dele, né? Claro que, na realidade, não é nada disso, mas todo cara que se propõe a barbárie é fundamentalmente impotente, a gente descobre, né, na história. O Hitler era outro, o Mussolini era outro, enfim, todos os fascistas são impotentes em algum sentido profundo, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, acertou na ferida do psicanalista, porque o psicanalista, ele tem uma concepção de mundo muito específica, onde a gente, todos nós, estamos funcionando a partir de uma certa lei social. Então, quando o Bolsonaro estava falando daquele jeito, ele deu, assim, um nervoso que o psicanalista precisou se pronunciar. Entende? Então, cada abordagem tem uma certa ética, tem uma certa postura em relação ao mundo, tem uma certa percepção de como as coisas deviam ser. E é isso que eu penso quando a gente pensa em que abordagem a gente se interessa. Queria deixar isso para vocês refletirem para a semana que vem e trazerem semana que vem, tá? Nai, fale, querida. Acho que você pode, inclusive, reformular o jeito que você está falando, porque eu não acho que é uma coisa de estar certo ou de estar errado. Eu acho que é assim, o jeito que você está lendo a sociedade. Então, eu te diria assim, se é assim que você está lendo a sociedade, eu te diria que eu leio muito parecido com você. Eu estou muito próximo da sua leitura também. Quero dizer assim, eu penso também que uma forma de exclusão, uma das formas de exclusão é a chancela científica. Então, as coisas que a gente também não quer ouvir, as coisas que também a gente não está interessado em trabalhar, a gente frequentemente tira do campo do científico para poder, que nem um louco, a gente tira do campo do social, para não ter que lidar também, sabe assim? Então, a gente chama isso aí de loucura, ou isso aí é besteira, ou isso aí é não sei o quê, né? Eu acho que eu estou muito próximo da sua leitura. Então, Marx é um caso disso, né? Freud é um caso disso, e tem muitos outros também, né? Casos de teorias que incomodam o suficiente, que desorganizam os pressupostos o suficiente para ser melhor que não seja ciência. É melhor não ler, melhor nem ler. Eu estou contigo nisso. Bom, eu estou tentando terminar mais rápido aqui, mas assim, a gente falou semana passada sobre essa coisa da necessidade de uma ciência que desse conta do indivíduo, né? Que fosse produzida a partir dessa noção de indivíduo. E no primeiro semestre de psicologia, vocês estudaram epistemologia, comigo ou sem mim, vocês fizeram com a minha apostila, né? E porque eu escrevi aquela apostila, e naquela apostila eu falo bastante sobre Descartes e divisão corpo-mente. Aquela divisão corpo-mente, que parece uma divisão filosófica meio besta, ela tem a ver com um problema que é epistemológico, que é o problema de como conhecer o universo. Aquele que conheceria o universo seria a mente, não o corpo. Sabe assim? Seria o sujeito pleno, vamos dizer assim, o sujeito que vê as coisas como objetos, o sujeito que não está na relação aqui bagunçada e misturada das coisas, sabe? Essa coisa que eu não sei quem é você, quem é eu, a gente transa o tempo inteiro nas nossas conversas. Não.
É uma relação, assim, do sujeito do conhecimento, sabe? E o Luiz Cláudio Figueiredo ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: a psicologia nascerá de um processo histórico-social que, simultaneamente, instituía cisões da experiência subjetiva, a cisão corpo-mente, tá? E fracassava na manutenção dessas mesmas cisões. Quer dizer, claro que essa cisão ela é besta, porque o sujeito não é uma mente, certo? O sujeito ele é corporificado, ele está na bagunça aqui da vida, ele está na confusão da vida, certo? E então, essa divisão, esse sujeito que era para ser o sujeito do conhecimento, o sujeito simples, o sujeito limpo, o sujeito puro, o sujeito que é o cientista, que sabe as coisas objetivamente, que tem conhecimentos objetivos, esse sujeito, ele não existe. Ele fracassa o tempo inteiro. Ele, né, ele vai conhecer um objeto cientificamente, de dia e de noite ele chora, sente falta da mãe, sabe o que eu estou dizendo? Quer dizer, ele o tempo inteiro ele fracassa em ser esse sujeito do conhecimento. Então, fica uma situação estranha, na qual a gente não dá conta de produzir uma psicologia que seja epistemologicamente sustentável. A psicologia ela não consegue ser produzida desse ponto de vista assim objetivo. Ele escreve aqui: quando não procuram se sujeitar aos vereditos da epistemologia, em algumas das suas versões contemporâneas, as ditas ciências humanas vão frequentemente se empenhar em patéticas tentativas de elaborar uma epistemologia própria. O que parece realmente estar faltando é uma compreensão do radical desencontro histórico entre o projeto epistemológico moderno e os novos saberes psicossociológicos. Os segundos entram em cena no exato momento em que o primeiro fraqueja. Quero dizer, vou dizer de uma forma mais simples, a entrada das ciências humanas, especialmente da psicologia, é o fracasso da proposta do conhecimento objetivo, percebe? É quando essas coisas fracassam. Então, eu queria que vocês pensassem em abordagens, não da perspectiva epistemológica. Isso aí é uma perda de tempo da parte de vocês, entendeu? Qual que é mais científico ou não é, qual que tem métodos que vão dar certo ou que não vão dar certo, quais que eu vou usar para o quê. Isso é perda de tempo. O que vocês deviam se preocupar é assim, qual que é a ética que ecoa comigo? O que eu quero fazer quando eu encontro um sujeito? Eu quero ajudar ele nesse processo de disciplinarização, tipo de se desenvolver. Eu quero produzir esse espaço de acolhimento total, de compreensão total, de encontro, sentar com ele, mostrar para ele que ele tem um espaço para falar o que ele quiser, fazer ele perceber que o que ele está pensando ou sentindo não é loucura, que ele é um ser humano que nem todos os outros. É isso que você quer? Ou você quer um lugar de crítica do sujeito, de crítica do que ele imagina que ele era, de, de colocar em questão o seu imaginário, as suas fantasias? O que você tem, o que você tem no seu imaginário como a posição do psicólogo? Se você disse sim para a primeira, eu te diria você é um comportamentalista. Se você disse sim para a segunda, eu te diria que você é um humanista. Se você disse sim para a terceira, eu te diria que você é um psicanalista. Quer dizer, eticamente falando, entende? Quero dizer assim, no jeito que eu funciono como sujeito. Então, eu vou dar um exemplo muito prático para vocês, para terminar. Vou dizer assim para vocês. Eu sou um cara que adora um quebra-cabeça, vamos dizer assim. Eu adoro um negócio que me ocupe a cabeça. Então, eu amo ser psicanalista, no sentido de que, quando a pessoa fala, tem um monte de coisa acontecendo, entende? Na minha cabeça. Tem um monte de coisa acontecendo. E eu sinto que eu sou mais efetivo e posso ajudar quando eu consigo tirar a pessoa do lugar que ela ocupa. Tipo, a pessoa vem falar. Entende? A pessoa, é o meu velho exemplo, né, que eu sempre dou. A pessoa vem pro
para a clínica e fala assim, eu estou falando de clínica, mas tá, tanto faz. Na empresa é igual, na escola é igual, é a mesma postura, tá? A pessoa está na clínica e ela vem para mim e fala assim, mas eu sou tão calmo. E aí eu sinto que eu, eu sou a melhor pessoa que eu posso ser quando eu tenho a condição de falar assim para ele assim, ó, não está aparecendo agora. Sabe assim, quando eu consigo minar o, aquela coisa que ele construiu para ele mesmo como ele mesmo. Claro que isso é uma metáfora, eu não falaria isso especificamente, mas eu quis dizer assim, essa é a minha postura. A minha postura é de alguém que está tentando desmontar alguma coisa. Então, a psicanálise faz parte do jeito que eu organizo a minha ética. É uma ética a psicanálise. É o reconhecimento da falta, é o reconhecimento da incompletude, é o reconhecimento da insuficiência, é abrir o espaço para essa coisa. Vocês vão ter que decidir qual é a abordagem de vocês, mas eu não entraria nessa estrada por questões epistemológicas. Eu acho que isso aí é coisa do passado. Eu me perguntaria em que tipo de mundo que vocês querem viver. E é isso que eu queria deixar para vocês para a semana que vem.